Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Juliano Biziac, eu sou especialista em Direito do Agronegócio e o objetivo desse canal é trazer informações tanto para os advogados que já atuam dentro do segmento, como para aqueles que estão pensando em fazer uma alteração de rota dentro da sua advocacia, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, curte, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, se inscreve no canal. Tudo isso é muito importante para que a gente possa dar continuidade aí na produção de conteúdo, tá bom? E hoje eu vou explicar um vídeo direcionado a uma explicação sobre o lançamento de um segundo curso chamado de Ações Possessórias e Desapropriações Rurais. Nós já temos aqui o curso sobre crédito e endividamento rural, naquela linha de trabalho que a gente desenvolve de poder capacitar o advogado para atuar dentro do segmento do agronegócio, principalmente naqueles serviços em que tem menos profissionais capacitados. Então nós estamos desenvolvendo alguns cursos, esse é o segundo, já teremos o terceiro sobre seguro agrícola, teoria e prática. Este segundo curso é sobre as ações possessórias e desapropriações rurais, com um módulo bônus falando sobre as ações de divisão e de demarcação de terras, né? Então, primeiro eu acho que é bom contextualizar, né, do porquê a necessidade por que essas matérias são importantes, na verdade, para o produtor rural. Quando a gente fala em agronegócio, nós falamos em uma atividade, né? Na verdade, um conceito econômico que envolvem as atividades antes, durante e depois da porteira. Então, as atividades antes da produção, atividade produtiva e pós-produtiva. Antes da produção, comercialização de insumos, né? Tudo que é necessário ao desenvolvimento da produção em si. Depois a produção, né? A etapa produtiva e, por fim, a etapa de escoamento, transporte, armazenagem, né? Todo este contexto envolve o conceito econômico chamado de agronegócio, tá? E aí a gente não consegue falar em agronegócio, em existência de agronegócio, sem propriedade rural, sem área produtiva. Então, a produção só existe porque existe um local para que seja exercida essa produção. Então, a gente pode dizer que a propriedade rural é o coração do agronegócio. Sem a área rural, não podemos falar em atividade produtiva, tampouco em agronegócio. Então, trouxemos alguns pontos que são mais caros aí ao produtor rural e demandas de mais necessidade de mais urgência por parte do produtor na prática, que são as ações possessórias, né? É muito comum a gente ver produtores passando por algum tipo de problema relacionado a problemas de posse, e aí nós vamos falar dentro do curso sobre ações de reintegração, manutenção de posse, interdito proibitório, ações possessórias em conflitos coletivos, né? Quando tem problemas relacionados aí por exemplo, MST, movimentos sociais organizados, né, que acabam invadindo imóveis rurais. Como atuar nesse tipo de situação é um dos temas e um dos objetivos do curso. Tem um módulo específico sobre desapropriação para fins de reforma agrária. Esse é um medo muito grande por parte do produtor, e quando ele passa por esse tipo de procedimento, quais são os caminhos, né? O que é possível fazer para defender a propriedade desse produtor? Como que é possível defender e fazer com que o produtor não perca essa propriedade? Tem alternativas? Tem defesas? Tem estratégias? Tem os momentos certos para que possam ser apresentadas essas defesas. Então nós temos desde a defesa administrativa, passando por uma ação de impugnação de ato administrativo, que seria para derrubar, né, o laudo de vistoria ou o próprio procedimento de vistoria a fins de apurar a caracterização do imóvel como desapropriável para fins de reforma agrária. Tem todos esses momentos certos. Depois tem a atuação na fase de desapropriação em si, que na maioria dos casos não permite uma impugnação com relação à validade do procedimento de desapropriação.
Então, por isso que você precisa saber como e quais as matérias de defesa você deve fazer anteriormente. Tudo isso nós vamos abordar aqui, né? Porque, principalmente na questão da desapropriação, poucos advogados conhecem e sabem o que fazer nesse momento, né? E se você consegue salvar um imóvel rural numa situação de desapropriação, evidentemente isso é muito importante para o produtor. E aí, por fim, a gente trouxe um módulo bônus para falar sobre ações de divisão e de demarcação de terras. Também são muito comuns na prática, casos como esse, situações em que há necessidade de fazer a divisão do imóvel quando ele tem mais condôminos, mais proprietários, e às vezes isso pode gerar briga entre eles. Essa divisão ela nem sempre é igualitária por conta da característica do imóvel, né? Topografia, etc. Isso vai impactar na divisão do imóvel e na demarcação de terras, que tem a ver com a confrontação com vizinhos, problemas de divisa, divisão de cercas, litígios dessa natureza que são muito comuns na prática. Poucos advogados entendem e sabem como resolver. Então a ideia do curso foi trazer conteúdos e ferramentas para que você possa atuar em favor do produtor rural na defesa da posse, né? Na defesa da desapropriação e regularização do imóvel rural em casos de divisão e de demarcação de terra, que são muito comuns mesmo na prática. E aí, esse curso ele é dividido em 4 módulos para vocês, né? Primeiro é o módulo de introdução e visão geral do agronegócio, indispensável para você entender a importância do segmento e por que a legislação é tão favorável assim ao produtor rural. Existe todo um contexto histórico. O módulo 2, que fala sobre política fundiária e desapropriações para fins de reforma agrária. Nesse módulo nós vamos dar todo o conhecimento teórico e depois prático para a atuação na desapropriação para fins de reforma agrária. O módulo 3, aí sim entramos nas desapropriações para fins de reforma agrária, falando sobre ação de reintegração, manutenção de posse, ações possessórias em conflitos coletivos e de interdito proibitório. E por fim, o módulo 4, a ação de divisão e de demarcação de terras, justamente para você saber como atuar na prática em processos judiciais dessa natureza. Eu acho que este é um conteúdo que é de extrema importância para elevar o nível da sua advocacia dentro do agronegócio. Tanto um módulo para você, ou um conteúdo para você começar a advogar dentro do segmento, ou mesmo para você que já adquiriu o curso Crédito e Endividamento Rural e quer alcançar mais um degrau, aí, colocar mais um degrau dentro da sua atuação voltada para o agronegócio, ok? Então eram essas informações que tinham para passar para vocês hoje. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, curte, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais e se inscreve no canal.